Mais uma vez, boa noite a todos. É uma honra receber vocês essa noite, nessa quinta-feira, iniciar uma nova edição dessa série de webinários sobre educação e ciência da saúde, tanto aqui quanto no canal do YouTube. Então, essa é uma parceria entre a AF Educacional, o grupo que eu trabalho, o Instituto Farmer Brasil, que gentilmente cede e teve a aceitação dos seus professores em realizar essa série de webinários, e a The Network Towards Unity for Health, que é uma associação internacional que tem um capítulo latino-americano. Ela tem representação nas 5 regiões de saúde do mundo e na qual estamos fazendo essa colaboração. Então, essa quarta edição do webinário, esse ciclo começou no dia 14 de maio, com o webinário, e vai se finalizar no dia 21 de julho, com a nossa última edição dos 19 que estão programados para esse semestre. Então, lembrando a todos que esse ciclo ele acontece tanto aqui no Zoom, quanto no canal do YouTube. São 19 atividades, toda terça e quinta, das 19 às 20h30. Vai ser enviado para vocês, para quem se inscreveu, um certificado ao final, em julho. Então, após o último webinário, vai ser contabilizado a frequência. Estamos também pensando ou implementando uma microcertificação, uma coisa bastante interessante, que vai ser dada pela The Network. E, então, uma honra receber as pessoas. Normalmente, a nossa dinâmica é uma apresentação de 20 minutos e uma discussão por cerca de 1 hora. Todos os microfones e câmeras estarão desligados, exceto do apresentador, e o chat fica aberto. Eu e a Valéria ficamos aqui nos nossos estúdios em Nova Lima, controlando o chat. A Valéria vai trazer as perguntas do chat do YouTube para a nossa discussão, e eu pediria que as pessoas que, após a apresentação da doutora Rosângela, que levantasse a mão para se inscrever, e aí a gente vai controlando e dando a palavra, e aí cada um liga o seu microfone para fazer a pergunta. Para levantar a mão, basta você abrir a lista de participantes embaixo, e na parte final dessa janela que aparece, a lista de participantes, tem lá, raise your hand, e você pode levantar a sua mão. Se você não tiver interesse, você abaixa a sua mão, né, lower hand, e a gente vai controlando. Fica fácil porque a gente vai olhando na lista quem levantou a mão, o próprio Zoom faz o registro da ordem, então não tem muita confusão. Então, até o final da apresentação, as pessoas podem ir treinando, mas quando iniciar a fase de perguntas, a gente abaixa a mão de todo mundo e aí vai levantando a mão para falar. Então, a professora Rosângela vai falar hoje sobre avaliação formativa mediada por tecnologia. Ela é professora da Universidade Federal de Viçosa, uma grande especialista em saúde coletiva, saúde pública. Ela tem vários livros publicados na área de saúde coletiva, na área de portfólio, na área de ensino. Tive o prazer de ser co-orientador de várias teses e dissertações de doutorado e mestrado junto com ela no programa de nutrição da UFV, ao qual ela pertence, e é um prazer tê-la aqui hoje, Rosângela. Eu vou passar a palavra, então, a você, vou desligar a minha tela, você liga a sua. Ok, acho que eu já estou aí, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer ao Paulo. Está um pouquinho baixo, se você puder aumentar o seu som. Agora melhorou? Melhorando.
E agora? E se você puder abaixar um pouquinho, levantar sua câmera, fica mais enquadrada também. Ok. Sim. Aí? Está baixo. O som? O som está baixo. E agora? Tá bom? Tá bom? Então tá. Então, eu queria agradecer essa oportunidade ao grupo AFIA, ao Alzheimer, The Network, ao Paulo e à Valéria, que estão aí coordenando esses webinários, que realmente têm servido muito para nos orientar nesse momento aqui nosso de novas experiências e desafios, né? Resiliência. Eu vou colocar aqui meu PPT. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte, na verdade, está aparecendo? Tá ok? Está aparecendo, Paulo, PPT? Tá entrando. Já E entrou. agora? Tá. Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, todo esse trabalho que eu vou falar para vocês aqui, ele é a partir de uma longa experiência que eu tenho com saúde coletiva, política de saúde, métodos ativos de ensino, aprendizagem e avaliação, e uma série de cursos de especialização que eu fui fazendo ao longo da minha carreira aí, com destaque ao Alzheimer. Então, a primeira coisa, pensando na avaliação formativa, que a gente tem que levar em consideração, é que a avaliação formativa ela pode ser considerada o pulo do gato dos métodos ativos. O grande problema e a grande queixa dos alunos é a seguinte, para que eu vou ficar fazendo esses métodos ativos se eles são trabalhosos, eles demandam muita reflexão, se ao final de tudo, o que acontece? O professor faz uma avaliação tradicional, uma avaliação normal. Então, é importante a gente pensar e ter muito claro que o que avaliamos, né? A primeira pergunta, nós queremos avaliar o resultado ou o processo. Aquele currículo que está centrado no ensino, no conteúdo, no professor, né? A gente avalia resultados. Enquanto que se a gente tiver um currículo centrado na aprendizagem, no aluno, em todo o processo, na relação professor-aluno, professor-professor, professor-preceptor, professor-aluno-usuário, a gente, então, avalia o processo. Então, a avaliação formativa, ela é uma avaliação de processo. Então, eu trago esses dois grandes poetas aqui brasileiros, né, o Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, e o Mário Quintana. O Guimarães Rosa, ele coloca, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia, então é no percurso que a gente traça. E o Mário Quintana fala, né, são os passos que fazem o caminho. Então, falar em avaliação formativa é falar no processo, é falar na trajetória, é falar no próprio percurso. Então, o que seria o processo, né? O processo, ele é justamente aquilo que traz para a gente a ação de avançar, de ir para frente com um objetivo comum. Enquanto a trajetória, ela é o caminho percorrido por um corpo em movimento. Então, preste atenção no que nós estamos falando. Nós estamos falando ação, avançar, seguir em frente, pensando em um determinado objetivo, percorrer um caminho em movimento, ativo. E o percurso, ele é o caminho, o trajeto, o itinerário, o rumo, a rota que a gente quer traçar. Existem alguns mitos da avaliação formativa que eu acho que agora eles estão caindo por terra. Primeiro a gente não pode atribuir nota, a gente não pode pontuar. Puxa, que coisa complicada, então para que eu vou fazer a avaliação formativa se no meu currículo ele não é por conceito, ele é por nota. Ela é subjetiva, ela está baseada na intuição, ela não é confiável. Então, vamos para frente, né? Existe também, que a gente tem que pensar, quais são as diferenças entre a avaliação formativa e a avaliação somativa. A somativa, ela se ocupa de sintetizar ou resumir o nível de rendimento de um estudante. E ela ocorre ao final de um ciclo, final de um semestre, ao final de um bimestre. Ela é passiva e não produz um impacto imediato na aprendizagem. Enquanto a avaliação formativa, ela tem como objetivo reforçar o aprendizado
durante o próprio processo de aprendizado. Ela é ativa e ela requer, para isso, implicação de todos, alunos, docentes, e o propósito dela é guiar e ajudar a aprender. Quais são as diferenças fundamentais entre a avaliação formativa e a sumativa? É justamente a finalidade e o efeito que ela vai causar. A comunidade europeia, né, as universidades da Europa, elas têm trabalhado muito dentro dessa questão da avaliação formativa. E o Espaço Europeu do Ensino Superior, ele traz um modelo de aprendizagem que ele foi construído com base no ensino baseado em competências. E esse ensino baseado em competência, ele tem 3 grandes características. A primeira é que ele é orientado para a prática profissional. Ele é centrado no aluno e no processo de aprendizagem. E ele tem uma abordagem construtivista. E aí, a comunidade europeia, ela traçou uma série de postulados para avaliação formativa. A avaliação, ela deve ser um processo sistemático e não improvisado. Acho que isso aqui é uma coisa muito importante da gente levar em consideração. A avaliação, ela não é alguma coisa que você improvisa. Você tem que pensar na avaliação desde o momento que você está pensando no método que você vai usar. O processo avaliativo, ele deve estar a serviço de uma tomada de decisão. Isso vai implicar em um caráter instrumental, quer dizer, a avaliação ela é um meio para um fim. É necessário analisar cuidadosamente os propósitos da avaliação antes de começar a avaliar. O propósito mais importante da avaliação precisa ser guiar e ajudar a aprender, pelo menos deveria ser isso. E uma coisa importante é que o professor ele tem que ser cauteloso diante da preponderância de um só procedimento de avaliação, pela impossibilidade de abarcar todos os aspectos importantes. Então, quanto mais ele diversificar o seu procedimento de avaliação, os seus processos de avaliação, melhor é, tá? Então, o processo de avaliação formativa, ele exige transparência. É muito importante que o aluno entenda o método que você vai usar e que método é esse e para que você vai usar esse método e como que vai ser levado esse método ao longo do semestre ou do ano letivo. Um outro ponto importante é a explicitação das estratégias, dos critérios e das rotinas. Que critérios eu vou usar para avaliar? Quais as rotinas? Quando vai acontecer essa avaliação? Utilização de instrumentos de avaliação, de vinhetas, de matriz de avaliação, justamente para que ela deixe de ser o quê? Intuitiva, aleatória. Uma coisa importante da avaliação formativa também é a negociação e a pactuação. O diálogo tem que haver. A autoavaliação ela é um ponto importantíssimo da avaliação formativa. Se a gente tem autoavaliação, se a gente tem negociação, pactuação, nós precisamos, então, de estabelecer uma corresponsabilidade. O processo de ensino e aprendizagem de avaliação, ele passa a ser de responsabilidade tanto do professor como do aluno e do grupo, quando a gente trabalha em grupo. A avaliação formativa também ela está baseada na aprendizagem colaborativa, na gestão do tempo e na divisão dos papéis no grupo. São 2 pontos importantes também da gente levar em consideração. E aqui a gente tem, gente, o Perrenot traz isso muito bem, outros autores, o Pastor também, ele traz, a gente tem isso no nosso livro de portfólio reflexivo, a importância do contrato didático. Então, desde o primeiro dia de aula, desde o primeiro dia do semestre letivo, do ano letivo, você precisa de deixar claro para o aluno qual que é o contrato didático. Algumas coisas, alguns pontos, o professor leva, porque, inclusive, alguns pontos do contrato didático, ele vem do método, tá? O próprio método, ele te dá toda uma trajetória de trabalho. Outros pontos é possível de negociar. Para isso, a gente precisa de estabelecer as regras do jogo. E essas regras do jogo, ela também deve ser a partir de uma construção coletiva. Nós trabalhamos muito com o contrato didático e com o contrato de convivência, que a gente constrói com os alunos no primeiro dia de aula, tá? E esses nossos combinados, essa nossa pactuação, ela tem que estar presente tanto no ambiente virtual quanto no ambiente presencial.
Nós temos na UFV essa plataforma que a gente chama de PVA-NET, porque na UFV nós não temos salas de aula por departamento, por curso. A gente tem pavilhões de aula. Nesses pavilhões de aula, a gente tem várias salas e ali os alunos de diferentes cursos, professores de diferentes cursos se encontram. E aí, nesse pavilhão de aula NET, né, nesse ambiente virtual, a gente registra a nossa disciplina, o nosso módulo, e ali a gente também posta atividade, vocês podem ver aqui, nós estamos postando aqui os nossos contratos didáticos, nosso contrato de convivência, em relação, por exemplo, a essa disciplina de políticas de saúde. E ainda assim, dentro do nosso combinado, vocês podem ver aí, isso está postado no PVA-NET, no nosso ambiente virtual, e os alunos recebem também. Então, aqui a gente tem a disciplina, as metodologias que você usar nessa disciplina, os recursos auxiliares, as formas de avaliação. Então, por exemplo, na disciplina de política de saúde, nosso currículo é tradicional, tá? Então, nós somos obrigados a dar prova também. Então, 40% dos métodos dessa disciplina é uma avaliação somativa. Nós fazemos 2 provas. Algumas aulas expositivas, exercícios e provas. E 60% é por meio de métodos ativos pela avaliação formativa. E aí a gente trabalha com portfólio reflexivo, a gente trabalha com mapa conceitual, a gente trabalha com aprendizagem baseada em Cine e também com problematização. Então, vocês vão ver aí, mais para frente eu vou falar um pouquinho, no portfólio reflexivo nós temos 4 momentos de avaliação ao longo do semestre. Feedback, autoavaliação e avaliação. E do mapa conceitual, que a gente trabalha com aula invertida, nós temos 7, tá? Então, a avaliação formativa, ela deve ocorrer concomitantemente às atividades de ensino e aprendizagem. Não é depois, tá? Ao mesmo tempo que as atividades de ensino e aprendizagem estão acontecendo, a avaliação formativa também deve acontecer. Ela deve registrar o processo de progressão de forma continuada, longitudinal e não pontualmente. Ela é dinâmica, contínua e acontece em tempo real. Isso é muito importante para a gente agora, nesse novo tempo que a gente está vivendo, de ter que implementar disciplinas, cursos virtualmente, né? Pelo menos híbridos, e nesse momento, talvez totalmente virtualmente. Então, a gente precisa lembrar que o ambiente ele pode ser virtual, mas a participação ela é real. Ela tem que acontecer, ela está prevista para que o aluno participe, que ele se dedique à disciplina durante X horas. Nesse momento, nós vamos estar conjuntamente trabalhando virtualmente, mas com a participação real. A avaliação formativa também ela deve incluir necessariamente autoavaliação, avaliação apreciativa, indução à reflexão e feedback. Então, o feedback ele é um elemento essencial da avaliação formativa. Alguns autores eles colocam, enquanto a avaliação ela é um motor que impulsiona a aprendizagem, o feedback ele vai ser o azeite que vai lubrificar as engrenagens da compreensão e transformação, que irá permitir que o aluno faça os ajustes necessários sobre a marcha, no percurso, enquanto ele percorre o caminho. Então, os ajustes necessários não são no final do semestre. Não, ele tem que fazer os ajustes ao longo do caminho, sobre a marcha. E é muito importante que o professor comprove que ele está dando suficiente pré-informação, em vez de se limitar à pós-informação sobre o que já foi feito. Então, a gente precisa de subsidiar o aluno com a informação necessária, e não no momento de fazer o feedback, você fala, você não fez isso, precisava de ter feito aquilo. Não, a informação ela tem que ser no momento oportuno. Esse artigo aqui do Medical Education, ele traz 12 formas de dar um feedback efetivo. Então, ele coloca, primeiro, a questão do ambiente. Estabeleça um ambiente de aprendizagem com respeito. Lembra quando a gente falou da corresponsabilidade? Então, é importante, tá? Eu costumo dizer muito com meus alunos, quando eu faço contrato de convivência, eu coloco bem claro, porque o contrato de convivência é meu com eles, ele comigo, o grupo com o grupo, né? Eu falo muito, uma questão muito importante que tem para mim é a elegância. Então, elegância na forma de lidar com o outro, com o professor e com o colega. Então, eu costumo dizer, a gente pode falar aqui quase tudo, desde que seja com elegância. Então, um ambiente de aprendizagem com respeito. Comunique as metas e objetivos para o feedback.
Baseie seu feedback na observação direta. Faça feedback rotineiramente. A rotina ela é importante. Comece com a autoavaliação do estudante. Então, primeiro você pergunta para ele: como que você avalia que foi o seu trabalho nesse mês? Ressalte os comportamentos corretos. Use linguagem específica. Então, você tem que ter foco naquilo que está sendo avaliado. Confirme que o aluno entendeu e ele recebeu adequadamente esse feedback. E uma coisa que é muito importante é que que o aluno crie o hábito e você se certifique que ele registrou por escrito o feedback. Porque a nossa memória, ela falha. Então, ele precisa observar o feedback que foi dado e escrever. E eu faço, nesse momento, o contrário que o aluno faz. Ele anota o grupo de alunos que eu estou fazendo feedback e eu fotografo. E eu tenho uma pastinha no meu celular que eu tenho lá o feedback, data tal. Quando eu vou voltar para o novo feedback, eu abro aquela foto que eu tirei, que ele escreveu com a letrinha dele, tá? Conclua o seu feedback com um plano de ação. Reflita e aí, agora, essas outras 3, ela vem muito assim para o desenvolvimento docente. Então, o professor ele tem que refletir sobre as suas habilidades de feedback. Criar oportunidade de treinamento para dar um feedback efetivo e fazer do feedback uma parte da cultura institucional, tá? Então, dicas para o feedback. Planejar. Eu acho que quando você planeja, você aumenta o impacto do feedback formativo. Então, destinar um tempo para ajudar os estudantes a entender a importância do feedback. Dar oportunidade aos estudantes para que respondam ao feedback. Por exemplo, você pode pedir aos alunos que indique numa tarefa futura, numa atividade futura, como eles usar esse feedback que você deu, que vocês trabalharam para melhorar. E aquilo que eu já falei, assegure-se que o aluno registrou, escreveu o feedback. Esse autor, Brown e Picture, eles colocam conselhos para você sobre avaliação formativa. Primeiro, tenha claro exatamente que aspectos do processo de ensino e aprendizagem se deseja avaliar. Então, é importante, recomenda-se que você tenha uma matriz de avaliação. Prepare e comunique aos alunos critérios de avaliação de forma transparente e certifique que eles compreenderam. Então, você tem que deixar bem claro onde você prevê que os estudantes colaborem entre si e onde não. Assim, não vai haver dúvida sobre os limites do trabalho colaborativo, o plágio, ou aquilo que precisa ser pessoal, individual, porque no método ativo tem que ter um momento individual também. Utilize instrumentos de avaliação já testados e ou validados. Para quê? Para que você possa assegurar que a avaliação do processo ela se baseia em critérios compartidos. Implique os estudantes na reflexão sobre o seu próprio processo. Então, por exemplo, você pode usar, por exemplo, um formato escrito, e aí você pode estabelecer o número de páginas que você quer, para que você estimule os estudantes para que eles pensem o que eles estão fazendo sem devagar, não fique copiando tudo. E uma outra coisa que é importante é que o professor, muitas vezes, tem que corrigir sínteses, relatórios, resumos, resenhas, atividades de muitos alunos. Então, a gente também precisa de cuidar da nossa gestão do tempo, tá? Fique atento à avaliação interna do grupo de companheiros, isso é muito importante. Por quê? Porque se você fica atenta, você vai entender realmente a maneira, como está dando esse processo de trabalho colaborativo no grupo. Deixe claro quando ocorrerá a avaliação do processo. Então, você tem que estabelecer as datas ao longo do semestre letivo que vai ocorrer a avaliação. Isso vai evitar o que esse autor chama de síndrome da morte súbita. É quando tudo depende de um único momento de avaliação. Então, o aluno, ele vai o quê? Faltando 2 dias para poder avaliação, ele vai querer fazer tudo, tá? E alguns autores, eles sugerem também a triangulação. A triangulação, ela vai ampliar a validade e confiabilidade da avaliação formativa. Então, você incluir autoavaliação, avaliação por pares, avaliação do docente,
sempre mediada por instrumentos de avaliação claros, transparentes, testados e ou validados. Para isso, é preciso investir em capacitação e desenvolvimento docente como um processo sistemático e como uma política institucional. Agora eu estou fechando, eu vou exemplificar com 2 experiências de avaliação formativa e feedback que eu trabalho, tá? Primeira experiência com portfólio reflexivo e a segunda experiência é com mapa conceitual e aula invertida. Eu deixo claro para os alunos que esses 2 métodos eles têm objetivos diferentes. Portfólio reflexivo e todos os 2, tanto o mapa conceitual quanto o portfólio reflexivo, eles acontecem em grupos. O que a gente faz? No início do semestre, nós temos geralmente 60 alunos e nós temos 3 turmas de 20. Então, a gente divide os grupos os 60 alunos em 9 grupos. Geralmente 6, 7 alunos. Esse grupo, ele vai trabalhar ao longo do semestre letivo, conjuntamente, em todas as atividades, tá? Então, o portfólio reflexivo, a ênfase dele é na reflexão. E o mapa conceitual, a ênfase do mapa conceitual é no cognitivo, é no conhecimento, tá? Aqui eu tenho que registrar que um divisor de águas para o nosso programa, para o nosso trabalho, para o Programa de Inovação em Docência Universitária, que eu coordeno na UFV, foi justamente esse edital da CAPES, do ProEnsino na Saúde, que a gente conseguiu em 2010, nós corremos e conseguimos, e esse ProEnsino na Saúde, ele durou 5 anos. Nós tivemos 5 teses de doutorado e uma de pós-doutoramento, o Paulo foi até co-orientador de algumas, tá? E eu destaco aqui 3 especificamente. Uma tese de doutorado que ela avaliou e validou o portfólio coletivo, reflexivo, com média ensino-aprendizagem e avaliação. Uma outra que nós trabalhamos com a produção de tecnologias educacionais emancipatórias, com interface nas tecnologias de informação e comunicação, onde a gente trabalhou uma disciplina e nós integramos os 3 campos que a UFV tem. Ela tem um campo que fica perto de Belo Horizonte, a 200 e poucos quilômetros do oficial, que é em Viçosa, e tem um que fica praticamente 600 quilômetros da sede, que é em Viçosa. A gente integrou esse campo através de uma disciplina que chamava Política de Saúde e Cidadania. Essa disciplina ela foi criada para os 3 campos, ela foi presencial em cada campo e tinha momentos por videoconferências e momentos também em ambiente virtual de aprendizagem. Ela foi oferecida para alunos de todos os cursos, os alunos que queriam fazer desde curso de Direito, Medicina, Enfermagem, Nutrição, Educação Física, Dança, etc. E um terceiro que nós trabalhamos com representantes dos conselhos municipais de saúde, onde a gente trabalhou com o mapa conceitual, tá? O portfólio reflexivo, a gente tem 4 momentos de feedback, autoavaliação e avaliação durante o semestre. Então, a gente já tem pactuado, vocês vão ver aqui primeiro momento, segundo momento, um momento por mês, tá? Nós construímos um roteiro de estruturação dos portfólios reflexivos, que lá na Europa, o pessoal da Espanha e Portugal, os professores, chamam de guion. Então, os alunos, eles têm um roteiro, desde a construção do conceito de portfólio reflexivo, as memórias, a história do aluno e do grupo, aprendendo com o grupo, espaço de criatividade. E nessa tese de doutorado, nós também construímos e testamos e validamos 3 instrumentos de avaliação. Um instrumento de avaliação e autoavaliação, que é esse primeiro que está aqui, do portfólio, do processo de construção do portfólio, onde a gente tem as competências que a gente quer trabalhar. Isso está disponibilizado num artigo que a gente publicou na interface e no livro de portfólio reflexivo. Um outro instrumento, que é o planejamento da aprendizagem, do planejamento do processo de construção do portfólio. Depois que a gente tem essa avaliação presencial, o aluno ele preenche esse instrumento, que é o que eu vou fazer, o que eu preciso melhorar e o que eu vou fazer para alcançar essa competência no próximo mês. E o outro é um relatório do trabalho em equipe, para a gente garantir que todos os alunos trabalharam. Como que a gente trabalha com portfólio reflexivo? Nós temos um momento, né, em sala de aula, que é um momento de feedback. O aluno traz o seu portfólio, essas primeiras gravuras aqui. A gente, no grupo, eu e uma orientanda de mestrado ou doutorado,
Eles vão mostrando o que eles fizeram no portfólio. Se for na segunda ou terceira avaliação, a gente olha os instrumentos de avaliação que estão no portfólio. A aluna, ela vai preenchendo todas as observações, o feedback que a gente vai dando. E logo depois, os alunos preenchem o instrumento de autoavaliação e, no final, nós preenchemos o instrumento de avaliação. E eles vão ter esses instrumentos para guiá-los para a construção do portfólio reflexivo no próximo mês, tá? Falando rapidamente do mapa conceitual. Nós trabalhamos com o mapa conceitual, também temos um instrumento de avaliação do mapa conceitual, também já publicado, tá? Nós trabalhamos com o mapa conceitual por meio da aula invertida. Como que a gente garante que o grupo realmente estudou? Então, nós temos um livro de política de saúde, que nós construímos esse livro, publicamos esse livro, e o aluno ele constrói um mapa conceitual do livro inteiro, apenas um mapa conceitual, tá? Ele começa do primeiro capítulo, do segundo, ele vai desapegando dos conceitos que no primeiro momento era chave, depois deixaram de ser chave. Então, vocês podem ver nesse quadro aqui, a gente coloca comanda para o aluno. Primeiro, individualmente, ele precisa estudar o capítulo, construir uma síntese do capítulo, e a gente fala, a síntese é em uma folha, tá? Porque em uma semana a gente precisa de corrigir essa síntese, então nós temos nossa gestão do tempo, e eles precisam também fazer síntese, e eles têm que listar os conceitos-chave, tá? Depois eles entregam essa síntese e os conceitos-chave para os docentes e eles corrigem. Aí, em sala de aula, que pode ser virtual ou presencial, os alunos, primeiramente, eles dividem os papéis no grupo, aquele mesmo grupo que eles estão acostumados a trabalhar. Quais papéis? Coordenador, gestor do tempo e relator. E eles definem o processo de trabalho. Num terceiro momento, eles discutem e listam os conceitos-chave do capítulo por meio de consenso. Podem ver nessas figuras aí, em sala de aula, os alunos eles estão com a síntese, eles estão com o livro, eles estão com o mapa conceitual aberto no CEMAP-TUS, que a gente trabalha, então eles têm um tempo, eles precisam de fazer isso, então eles realmente se dedicam e estudam, tá? Depois eles vão construir o mapa conceitual a partir dos conceitos-chave que eles elencaram, tá certo? E aí, nós vamos e damos o feedback ali naquele momento, né? Feedback imediato e avaliação formativa, né? Para os alunos, para o grupo, o relator apresenta o mapa conceitual todinho e nós vamos corrigindo o que está equivocado, vamos discutindo com eles. Eles têm uma semana para fazer as correções necessárias e enviar e postar no ambiente virtual, enviar para a gente o mapa conceitual. Vocês veem aí que eles consultam no celular, em todos os lugares, e nós preenchemos no instrumento, o segundo momento, que é o momento à distância, tá? Do mapa conceitual. A nossa próxima, que a gente chama aqui para não concluir, né? Já fechando, é levar de forma integral, porque eu acho que a gente não vai voltar no segundo semestre, essas duas atividades com o ambiente virtual de aprendizagem, tá? E eu fecho aqui, agradeço. Depois, eu acho importante, eu vou só mostrar aqui, fechei sem querer. Vou só mostrar aqui para vocês, não sei se vocês estão enxergando aqui, nós temos essa planilha de avaliação, olha aqui. Conceitual, a síntese. O pacto que a gente faz para ganhar a pontuação dos momentos, segundo momento, terceiro momento do mapa conceitual, o aluno necessariamente precisa de fazer a síntese individual. Aí ele vem para a sala de aula, constrói um mapa conceitual com o grupo, porque assim ele vai ter subsídios para poder discutir e consensuar os conceitos-chave com o grupo. Então, vocês podem ver aqui, ó, segundo, terceiro, se ele não fez a síntese, ele vai estar presente na sala de aula, ele vai ganhar a presença, mas ele não vai ganhar a pontuação daquele dia. A gente costuma dizer para eles que a gente não quer vampiro que fica chupando com canudinho a energia do outro. E nós perguntamos para eles se eles concordam, e o grupo realmente concorda. Então, nós temos aqui o mapa conceitual, aqui nós temos aqui a matrícula, eu tirei o nome dos alunos, identificado, o portfólio. Aqui a gente tem de outras atividades que a gente faz, que eu não vou falar nesse momento, aprendizagem baseada em Cine, também a gente faz
síntese, etc., e a prova também. Ok? Então, é isso. Muito obrigado. Paulo, acho que eu... Oi, é que o meu áudio aqui falhou um pouquinho. Bom, Deu para se ouvir? você quiser... Deu, agora deu. Se você quiser, então, parar compartilhamento de tela, a Parei, gente não? vai... Já parei, não? Já? Não, Não? O que eu faço, então? Peraí. tem um... Onde que eu clico, Paulo? Tem embaixo ou em cima, peraí, salvei uma coisa. Eu paro para você. Ah, Pronto, pronto. Aí? pronto, Pronto. isso. Daí a gente Achei. fica mais fácil aqui no chat e na participação. Então, a gente já tem perguntas do YouTube, a gente tem gente que já levantou a mão, então gostaria que quem tivesse perguntas levantasse a mão. Foi muito interessante ouvir você, Rosângela, muita gente elogiando e muita gente já pedindo a apresentação. E eu queria só te informar que eu não recebi o e-mail com ela. E daí ver, então, se você disponibiliza a apresentação para a gente colocar em algum lugar para as pessoas poderem receber. Daí a gente conversa sobre isso depois, pode ser? Isso, Para pode. você não dizer não na minha... Se você quiser dizer não, você não precisa dizer na frente de todo mundo. Só Não, ô informar que a Paulo, gente... posso falar? Não, Pode? não pode, eu não pode disponibilizar, não. Muitas dessas coisas já estão publicadas, mas você, inclusive, é coautor com a Valéria e muitos colegas são, de um livro que a gente está agora trabalhando e já está bem para frente, que é dos métodos ativos. Então, muitas dessas questões que estão aí na apresentação, elas são desse livro que vai ser publicado. Então, desde que cite, né, Paulo? Você é muito bom nisso, de ensinar as pessoas a citarem, não tem problema nenhum, não. Acho que tudo é para compartilhar mesmo, tá? Já estão querendo te agendar se você tem tempo de dar palestra por aí. Então, já o contrato, eu posso gerenciar o seu contrato, 10% acho que está de bom tamanho, mas sem Eu acho problemas. ótimo. Eu Brincadeiras à acho ótimo. parte, né? Você sabe que eu sou seu fã, então a Eu gente já também. resolveu um problema da apresentação, a gente vai ver como fazer isso, a gente coloca lá o direito autoral, todo mundo que for usar, coloca o direito autoral, né? A gente já tem 6 pessoas com a mão levantada, então acho que, sem mais delongas, eu vou começar a permitir que as pessoas falem. Então, qual é a dinâmica? Eu estou abrindo dos 3 primeiros e a pessoa liga o seu microfone e faz a pergunta. Se ela demorar muito, a gente vai abrindo para as próximas pessoas e vai vendo se a pessoa consegue falar ou abrir. Então, já abri da Carolina Albuquerque, da Adriana Pitella e da Andréa Taborda para fazer as perguntas. Então, Carolina já está com o microfone aberto, esteja à vontade. Boa noite, estão me escutando? Sim. Tá, né? Eu acho que sim, isso, pronto. Então, eu sou Carol Paes, eu sou professora do curso de Medicina, né, de Caruaru, e estou acompanhando desde o começo. É muita satisfação ver pessoas aqui que já, inclusive, acompanharam o curso, né, como o Paulo. Mas eu estou aqui, assim, porque é o seguinte, muito dessas questões que Rosângela colocou aqui, eu já tinha visto, né, alguma apresentação, admito que agora não lembro exatamente onde, mas já foram algumas coisas. Mas, no final das contas, aquilo que eu sempre penso é no esforço docente. Lá no curso da gente, a gente fez uma tentativa, principalmente no início do curso, né, lá em 2014, de a gente fazer avaliações realmente mais longitudinais, que fossem mais próximas dessas propostas que você colocou. Obviamente, assim, colocar essa proposta do jeito que você colocou, a gente realmente nunca tentou,
mas até os primórdios disso, alguma coisa anterior, como, por exemplo, um portfólio mais robusto, a gente não conseguiu implementar porque os professores simplesmente disseram que não tinha tempo para fazer, era muito trabalhoso, era muita coisa para fazer, só tinha que pensar isso, enquanto que, por exemplo, muito da justificativa que eu escuto e até a própria o estímulo que a própria UFPE faz é de valorizar muito mais a pesquisa do que a graduação. Então, muitos dos professores querem muito mais estar envolvidos em pesquisa, porque é assim que eles vão progredir, é assim que eles vão ter mais reconhecimento, do que ter uma graduação mais robusta e com métodos de avaliação mais robustos. Aí, na verdade, o que eu mais queria ver de Rosângela é a experiência dela em relação a isso, de como angariar professores para além da própria formação docente. Porque eu sei que o básico é ter formação docente, mas se tem alguma outra estratégia em que faça esse engajamento docente, eles perceberem que isso é muito importante para a gente ter uma graduação de excelência. É isso, obrigada. Já respondo, Paulo? Se você quiser esperar as 3, eu acho que é mais rápido, daí já tem 11 pessoas querendo falar. Como você sempre faz sucesso, vai ter um monte de gente. Andréia e Adriana. Posso falar, Adriana? Pode. Boa noite, professora Rosângela, parabéns pela apresentação, fiquei maravilhada. Já vou procurar o livro quando sair. E minha pergunta, na verdade, tem relação com o finalzinho da sua fala, com relação à tentativa de migrar agora para esse ambiente virtual, essas atividades, né? Se vocês já têm um plano para como fazer esse portfólio num ambiente virtual, né, de maneira que continue sendo colaborativo e o professor consiga dar esse feedback ao longo do processo. Era basicamente relacionado a isso. Obrigada. Obrigado, Andréia. Oi, estão me ouvindo? Andréia, você viu que você estava lá, né? Pois é, fiquei até emocionada, me bateu umas saudades aqui. Primeiro, parabéns, Rô. Eu queria, assim, você sabe que aqui a gente trabalha na UFESA com um currículo que tenta ser bem inovador, né? A gente tentou construir uma avaliação que fosse bem processual. Mas o que a gente vê é a dificuldade, como já foi falado pela Carolina no começo, né, do tempo do docente, mas muito também em relação ao tempo do discente. Mesmo com as áreas verdes protegidas, né, a gente deixando o manual do aluno com todas as avaliações que vão ser feitas ao longo do semestre, a gente trabalha só com 3 eixos, não é disciplinar, mas a gente vê que eles se queixam muito, né? Por exemplo, o eixo de prática comunitária, a gente trabalha muito com portfólio, com narrativa, e daí para eles, a impressão que me dá é que mesmo a gente tentando ter um controle do quantitativo de instrumentos, e que muitos não são nem somativos, né? São realmente só processuais, eles se queixam muito de ter que fazer essas atividades, sabe? Às vezes, eu já ouvi algumas vezes, eu preferia que tivesse 2 provas no final do semestre e pronto. Então, mesmo com os contratos de ensinagem, como é que você vê, como é que você tem trabalhado isso com os alunos? Isso partindo do pressuposto que a gente não está com um currículo híbrido que sobrepõe muitas atividades, né? É o modelo mesmo proposto. Ok. Então, eu acho que posso responder agora, né, Paulo? Então Pode, a Carol, lá de Caruaru, eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte, que eu não falei na apresentação, mas a gente está trabalhando com método ou com técnica? Porque, por exemplo, o mapa conceitual, o mesmo portfólio, você pode usá-lo como uma técnica. O portfólio demonstrativo, que é aquela pasta que você vai, eu costumo dizer, você vai enfiando as coisas lá, é uma técnica. O aluno vai colocando as coisas. O mapa conceitual também, se você trabalha um módulo, um conteúdo, também ele é uma técnica. Para você fazer uma avaliação processual, uma avaliação formativa, você precisa trabalhar com um método, que ele vai acontecer ao longo. E por exemplo, no mapa conceitual, no portfólio, eu já sei que da segunda para a terceira avaliação é que os alunos dão o up, é que eles vão realmente entender e vão
é como se desse um start, essa experiência capacita, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa de pensar é nisso. A segunda é que a gente, por exemplo, mapa conceitual, a gente dá uma aula para os alunos mostrando o que é um mapa conceitual, quais são os referenciais. Eu faço questão que os meus alunos saiam sabendo o nome dos autores, dos teóricos, que eles não falam. A Ângela falou isso, eu ainda costumo brincar com eles. Se vocês quiserem falar Rosângela, vocês não vão falar Rosângela falou, fala Cota et al. E fala o ano, porque o que eu falei lá em 2010, eu acho que eu já não estou falando mais, não. Então, isso é importante. Isso acontece, Carol, que você falou na minha universidade, eu acho que em toda universidade. Uma preponderância pela pesquisa, realmente. Como eu falei, o pulo do gato para a gente, o que foi importante para a gente foi quando saiu o edital para o ensino. O edital para o ensino na saúde, da CAPES, a gente precisa de lutar para a gente ter mais editais desse, ele foi destinado a programas de pós-graduação, no mínimo 5, né, conceito 5, e que tivessem um eixo de ensino na saúde. E aí o pró-reitor de pesquisa e o coordenador do programa, ele tinha que assinar um documento falando que esse eixo era importante. E aí, por exemplo, nós tivemos 5 teses de doutorado no nosso programa sobre ensino na saúde. Então, isso deu uma valorização muito grande. Uma outra coisa que a nossa universidade tem é a que a gente chama lá de... Todo ano a gente tem nós temos um mérito de pesquisa, mérito de ensino, mérito de gestão, mérito de administração. Então, tem a medalha de honra ao mérito. Então, aquele professor que sobressaiu na sua carreira nessas áreas, ele ganha uma medalha. Então, por exemplo, a medalha do ensino foi muito importante, por exemplo, eu ganhei essa medalha, fui indicada e ganhei essa medalha, e ela foi importante porque ela também dá uma projeção de que é possível fazer pesquisa no ensino. Isso eu acho que é interessante a gente começar a fazer. Se a gente começa a fazer pesquisa de qualidade do ensino, a gente vai parar de competir com essa coisa do ensino e de pesquisa, e os professores vão começar a valorizar isso também. Então, eu acho que isso é um caminho, tá? A outra pergunta da Adriana, depois se ficar faltando alguma coisa, vocês podem me falar. Outra pergunta da Adriana. Adriana, é um desafio muito grande que é migrar do presencial para o virtual. Eu estou começando a pensar, por exemplo, eu acho que trabalhar o mapa conceitual, o Zoom, né, ele permite, a nossa universidade não fechou com o Zoom, não. Nós estamos fechando com outros, mas, por exemplo, eu sei que o Zoom, você pode abrir uma sala grande, depois você pode ir várias salas, então você vai trabalhar em pequenos grupos, você pode visitar salas, então acho que o mapa conceitual, com a aula invertida, esse vai ser perfeitamente possível de trabalhar. O portfólio reflexivo, eu estou pensando em trabalhar algumas ideias, estou estudando muito, estou tendo algumas ideias, como, por exemplo, direcionar mensalmente que por exemplo, cada estudante vai ter que trabalhar no seu portfólio, ou uma chave, ou um artigo, ou uma reportagem, alguma coisa que ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que contribuir isso, discutir com o grupo fechar e depois ter uma síntese do grupo. Ainda estou pensando, tá? Não sei se isso vai ser possível, estou estudando aqui, porque eu acho que a gente vai ter que partir para esse virtual, porque a gente não tem condição de voltar para a sala de aula. Paulo conhece a nossa universidade, nossos pavilhões de aula, a gente tem salas lá, que as janelas não tem circulação de ar, então vai ser uma coisa complicada, tá? Mas também estou pensando, a gente pode começar a pensar junto, fazer um grupo, aí o Paulo é bom nisso, de agregar a pessoa, quem sabe a gente não consegue construir uma rede aí de universidades para a gente poder trabalhar isso. E a Andréia, minha querida Andréia, né, que esse pôster que estava desenvolvendo a Cíntia é dela, e eu me apropriei, é nosso, né? Andréia. Então, isso que você coloca, a gente vê muito também aqui. Infelizmente, olha que o seu currículo não é igual ao nosso tradicional, né? Infelizmente, existe muito ainda, e a gente vê essa queixa em vários lugares, por exemplo, lá em Caicó, que o currículo todo foi pensado em PBL, inovador, a gente vê essa queixa dos alunos. Eu acredito o seguinte, quanto mais a gente tiver professores que acreditem e demonstrem na sua prática docente diária, na sua vida, que
esses métodos são métodos interessantes, são métodos importantes, ele pratique isso também, mais a gente vai conseguir a adesão dos alunos. Eu acredito muito que tem que partir um pouco da gente, porque a gente também tem muitos colegas que desacreditam, porque trabalhar com metodologia ativa, com avaliação formativa, gente, não é fácil, não, é muito mais trabalhoso mesmo, mas também é muito mais, na minha opinião, é muito mais gratificante. E os alunos saem, depois eles vão fazer residência, passam em concursos, e aí eles mandam para a gente lá e-mail, professora, não tive tempo de estudar isso e aquilo, fechei, porque eu lembrei disso, justamente porque isso fica gravado na memória deles. Não sei se eu respondi, tá? Passar mais para outras perguntas. Paulo, se não tiver respondido, vocês perguntam de novo. Pode falar. Estava acertado. Então, já abri o microfone para a Nara, para a Anelisa e para a Jaqueline Fernandes. Então, por favor. Porque você tem acesso a novas áreas. Jaqueline, posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Rosângela, um prazer enorme te ouvir. Fizemos juntos atividades de mudança, saudade, faz tempo, hein? Também, querida. Continua no tal do Web Portfólio. Nós aqui na UFRN temos uma disciplina que é Atividades Integrativas em Saúde e Cidadania, e essa disciplina faz 20 anos, e ela esse ano comemora 20 anos, e a gente trabalha muito com os portfólios reflexivos, mas sempre num cenário real, não é que a gente oferta essa disciplina nas unidades de saúde da família dos distritos sanitários de Natal. Então, a nossa grande dificuldade é agora, num trabalho remoto, colocar toda essa experiência que é concreto, do vivido, do cotidiano de uma unidade de saúde para a web. A gente já vinha fazendo ensaios por desejo dos alunos, porque o portfólio é uma construção nessa disciplina individual, e eles algumas vezes queriam fazer um post no Instagram, ou queriam fazer uma forma de vídeo, ou queriam fazer, a gente recebeu portfólios em forma de cordel. É muito rico o produto que a gente tem. Mas aí, essa sistematização de todas as etapas, tanto da construção como do feedback desse portfólio, no trabalho remoto, como fica essas tecnologias, então tem sido muito uma preocupação nossa, como dar conta disso, porque a avaliação formativa, o carro-chefe da avaliação formativa na disciplina de saúde e cidadania é o portfólio. Então, agora, nesse trabalho remoto, a gente ainda não começou, a FRN está pensando, começa um semestre totalmente remoto, agora dia 16 de junho, vai até 24 de julho, então nós estamos todos envolvidos nessa produção, e eu queria te ouvir sobre isso. Ok. Nara? Alô? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, professora Rosângela, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. Eu sou professora do curso de nutrição da Universidade Federal de Uberlândia, e com a Luciana Saraiva eu tenho aprendido, né, sobre esses dois métodos que você falou aqui. Eu gostaria de saber um pouco e que você falasse a respeito da formação dos grupos, porque a gente fazemos atividades em grupo aqui, e a gente sempre tem essa dificuldade, né? Muitas vezes, se quem vai formar o grupo é o professor, ou se a gente vai deixar os alunos entrarem num acordo e eles formarem os grupos. Muitas vezes a gente tem alunos que não são da turma, então são aqueles alunos que fazem a disciplina, né, fora da turma dele, e sempre tem um conjunto de alunos que muitas vezes eles têm que ser colocados em algum grupo. Muitas vezes dá certo, mas algumas vezes não dá. Então, eu gostaria que você, se você pudesse falar um pouco a respeito disso. Muito obrigada. Ok.
Agora, Adriana e Nara estão abertas, a Adriana dos Santos também. Professora Rosângela, boa noite. Você me ouve? Sim. É a Adriana, eu sou a professora Adriana, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Catalão, aqui de Goiás. Parabéns, professora. Eu me senti muito, muito feliz com essa fala, muito contemplada. E como você, professora, eu acredito assim profundamente que parte muito da vontade do professor em se especializar e aderir às novas metodologias. A minha pergunta para você vai, então, nesse caminho sobre a formação docente, principalmente, professora, do profissional bacharel, e que ele opta em ser docente. Como é que você, com a sua experiência, professora, trabalha esse convencimento? Porque a grande dificuldade, muitas vezes, a gente que é da área específica da educação, é convencer, né, que esse professor que não tem a formação em licenciatura, em sim bacharelado, ele se torne um docente. Obrigada, professora. Ok. Mais um? Vamos lá? Não, acho que a Nara não conseguiu falar. Então, obrigado, gente, pelas colocações aí. Jaque, nossa colega, né, Jaque? Maceió, nós ficamos lá em Maceió, não, lá em Lagoas, lá durante muito tempo, lá nos ativadores. Então, eu acho assim que, no caso de vocês aí, vocês fazem um portfólio individual. Eu acho que o portfólio individual é mais fácil do que o portfólio coletivo, porque eu acho que é muito importante, gente, ter um roteiro, mas um roteiro que não seja um roteiro fechado, mas a gente nós temos uma aula que os alunos vão visitar o acervo, nós temos um acervo de quase 180 portfólios, tá? Que como é coletivo, o aluno deixa com a gente, o aluno visita esse acervo, e a gente trabalha com cada grupo especificamente o que a gente espera deles com a construção do portfólio. Nós apresentamos os instrumentos de avaliação, entregamos para eles, apresentamos, postamos no nosso ambiente virtual, e a gente também trabalha com eles que os europeus chamam de guion, o nosso roteiro, a nossa matriz de construção do portfólio. Não obrigatoriamente eles precisam de dividir daquela forma, mas que a gente quer que no portfólio, que como é um portfólio de políticas de saúde, ele contemple os conteúdos que são importantes de um aluno da área da saúde saber sobre política, ele contemple o que está acontecendo no município, na região, no estado, no Brasil, no mundo relacionados às políticas, e ele discuta o Sistema Único de Saúde como um todo. Então, de forma reflexiva. Então, acho que se você colocar para eles uma matriz, um roteiro, um alinhamento do que você quer, e você tiver instrumentos de avaliação que realmente vai avaliar aquilo que você quer que ele trabalhe com aquele portfólio, eu acho que vai ficar mais fácil, né? E você precisa de ter marcos, igual a gente tem ali, você tem que ter as datas. Então, nós fizemos essa avaliação, a gente pode ir conversando, mas daqui a um mês, nessa data, nós vamos encontrar e você vai me apresentar o que você fez em relação a isso. Eu acho que isso pode ajudar um pouquinho, tá? A Ana Elisa, né, colega aí da Luciana, e uma coisa que eu queria falar, assim, muito importante, que eu queria colocar aqui, vai dar o mérito, que eu acho que já vou responder a Ana Elisa e a Adriana também, é que a fazer avaliação formativa com turma numerosa, você tem 5, 10 alunos, tudo bem. Mas se você tem 60, igual a gente tem, não dá para você fazer sozinho. Então, uma coisa o que a gente faz lá, e aí a Adriana, Luciana começou a trabalhar comigo, foi orientando do Paulo também. No segundo período, e depois ela foi PIBIC, voluntária, PIBIC, fez mestrado, fez doutorado comigo. Então, a Luciana, ela me acompanha desde o segundo período dela. Então, uma coisa que é importante, os alunos que vêm fazer mestrado e doutorado comigo, eles já sabem que eles vão, apesar de ter o estágio de ensino lá, que é uma disciplina obrigatória, eles me acompanham nas disciplinas, com os métodos ativos, desde
desde o primeiro semestre dele na pós-graduação. Primeiro ele acompanha observando, aí ele pega algumas atividades para fazer, depois ele me ajuda com uma turma, ele ajuda a corrigir a síntese, ele ajuda a corrigir, ele trabalha comigo, então ele aprende realmente fazendo. Então, a minha sugestão é, pega os alunos, monitor, PIBIC, quem não tem orientando de pós-graduação, e coloque eles saem formados, gente. Isso que é importante, tá? Porque, infelizmente, colega eu não tenho como, tá? Então, é importante a gente... Aí eu tenho que... Não vou citar nome, porque eu vou cometer uma série de gafes, né? Mas eu tenho alunos... todos os meus alunos de mestrado, doutorado, eterna gratidão, porque eles realmente... E eles começam a se apaixonar, a gostar, e também tem aprendizagem por pares. Os próprios alunos da graduação, eles se identificam com os alunos da pós-graduação que está ali. Se eles têm alguma dificuldade, eles não chegam a mim, eles chegam nele, vêm através. Então, isso vai ajudar muito, tá? Então, eu acho que essa questão é uma questão importante. A questão da formação do grupo. Eu sou uma pessoa que, para mim, eu não gosto de nada imposto, eu acho que tudo tem que ser negociado. Eu sei que tem coisas, né? Tem coisas que isso não dá para negociar. Por exemplo, uma coisa do método, tá? Isso não dá para negociar em relação a isso, mas muita coisa dá para negociar. Eu não gosto muito de coisa imposta. Então, como é que eu faço? Eu tenho também uma aula que nós vamos... Os grupos, eles vão formar conforme a afinidade que eles têm. Tá? O que eu coloco é o seguinte, eu peço os alunos para falar assim, vamos trabalhar colaborativamente, vamos acolher o colega? A gente tem aqui alunos da medicina, enfermagem e nutrição. Medicina, a disciplina é optativa. Enfermagem e nutrição, ela é obrigatória. Então, por exemplo, tem turmas que tem mais da nutrição, tem turmas que tem mais da enfermagem, tem menos da medicina, e eu coloco, gente, nós temos aqui 2 colegas do curso tal, que não é a maioria. Vamos acolher, vamos aprender a trabalhar em equipe, vamos... E aí, eles formam o grupo e eles agregam o grupo. E quando eu vejo que tem algum problema no próprio grupo, eu mesmo encontro alguém, eu encontro algum outro colega do grupo e falo, fulano, você pode acolher, né, a Maria ali? Ela está mais tímida, trabalha mais pertinho dela. Eu acho que a gente tem que estar atenta nesse sentido. Então, eu acho que o grupo ele tem que ser formado o mais livremente possível. Porque não dá para a gente forçar as pessoas a conviverem, tá? Ex-namorado, gente que não dá. Então, eu acho que o grupo funciona, ele é mais funcional. E alguns autores, Pichon Rivière, que trabalha com o grupo, o próprio Sartre, que tem uma coisa, eles falam muito dessa questão do grupo. E o grupo, na avaliação formativa, ele tem que ser formado no início e as atividades ele tem que trabalhar o tempo inteiro nesse grupo. Por quê? Para ele ter o sentimento de pertencimento, para que ele entenda, como que ele vai lidar, para que os conflitos eles aprendam a trabalhar, porque se cada momento você muda o grupo, cada momento é um novo conflito, etc. Tá? Então, do grupo, e como é que a gente capta os docentes? Eu não sei, receita não tem, né? Eu acho que é o que eu falei, na sua prática, começa a trabalhar com os alunos vão virar professores, os alunos vão trazer os professores, vão acampar os professores, eu acho que isso ajuda, tá? Agora, unanimidade não tem, né, gente? Infelizmente, tá? Também não sei se eu respondi, não. Rosângela e Valéria. Fala, agora aqui do YouTube tem umas perguntas para você. Como aplicar avaliações nesse formato em disciplinas que ocorrem em pouco tempo, como, por exemplo, 5 semanas? Se você acredita que o número de alunos na sala pode ser uma dificuldade para a utilização dessa maneira de avaliação, por portfólio e mapa conceitual. Por que você não utiliza o blog para portfólio? Se você pode falar um pouco melhor sobre a aprendizagem baseada em Cine. Ok. Então, o primeiro aí do pouco tempo, como é que é mesmo? 5 semanas, né? Você tem que usar, eu acho que assim, se você tem pouco tempo, você tem que usar o que dá para usar em pouco tempo. Né? Você pode, se você quiser trabalhar com portfólio, pode ser um portfólio narrativo,
Não sei se você estiver no cenário de prática, e você pode colocar para o aluno, por exemplo, você tem que trabalhar 2 narrativas do seu contexto de prática na semana. Acho que você pode pensar dentro desse contexto, tá? Mapa conceitual também dá para trabalhar com pouco tempo. Outras técnicas, né? Aí já vou passar aqui, aprendizagem baseada em Cine. Como é que a gente trabalha com aprendizagem baseada em Cine? Dependendo da temática. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na política de saúde. A nossa segunda aula, a gente assiste o filme Ciclo, SOS Saúde, daquele do Michael Moore. E nós temos um roteiro de reflexão para os alunos. Eles assistem o filme todo em sala de aula, depois a gente faz tem um roteiro que a gente pergunta para eles: vocês achavam que nos Estados Unidos o sistema de saúde era assim? Agora eu não sei por causa desse negócio do Covid, mas as pessoas acham que tudo lá nos Estados Unidos é maravilhoso, né? Vocês conheciam o sistema de saúde, por exemplo, da França, o sistema de saúde do Reino Unido? A gente, dependendo do contexto, por exemplo, se nós queremos, no meio do semestre, nós já discutimos muito sistema de saúde privado, vulnerabilidade social, acesso ao sistema de saúde, universidade pública, a gente já discutiu muito essas questões. Aí eu trabalho com o filme, não sei se vocês viram, já assistiram o filme John Q, aquele filme com Denzel Washington, que o menino dele, de repente, ele tem um problema cardíaco e ele reduziu... Nos Estados Unidos, a empresa reduziu a carga horária dele de trabalho, o seguro dele não cobre, e aí o hospital fala, só tem 2 opções, ou pagar não sei quantos $1.000, tem que fazer um depósito de $80.000, uma coisa assim, inicial, ou você leva o filho para casa e dá qualidade de vida para ele morrer. Eu trabalho só um trecho desse filme. E aí, eu lanço para os alunos 2 perguntas. A primeira quais as inviabilidades do modelo neoliberal na saúde? E a segunda e se não houvesse o SUS? E aí, os alunos, baseado no estudo que eles já fizeram, isso é no meio do semestre, baseado no que eles viram nesse filme, eu levo revista Hades, e eles trabalham isso em forma de cartaz, tá? Revista Hades, levam algumas reportagens, e eles vão discutir isso. Então, o filme ele vai servir também para sensibilizar essa própria discussão, a trazer. Então, sai coisas muito, muito, muito interessantes, tá? Dentro desse contexto. Tem uma aula que eu dou, que eu trabalho com eles, Holocausto Publicitário. Aí eu uso, e eu quero trabalhar com eles, por que a gente tem que ter uma educação crítica reflexiva? Por que a universidade ela tem que levar o aluno a pensar? Ele tem que buscar literatura, ele tem que se envolver e não só ser receptivo. E aí eu trabalho com eles, com trechos também, daquele filme, vocês já viram o filme Substituto? E ele vai falando dessa questão do holocausto publicitário, essa questão de colocar a mulher nessa situação de inferioridade. Então, conforme que temáticas que a gente precisa abordar, eu vou trabalhando humanização. Humanização, por exemplo, na saúde. Um bom filme para trabalhar é aquele filme do Che Guevara, Diário de Motocicleta. Eu trabalho com um trecho quando ele vai para um leprosário. Ele é médico, né? E atende. E tem um outro filme também, agora eu esqueci o nome, de um médico que fica doente, que tem, depois vocês vão lembrar aí, do médico que ele tem, e aí ele muda toda a conduta dele em relação aos atendimentos, trabalhando na humanização da saúde. Então, filme a gente trabalha dessa forma, mais pontualmente, não como meta. É isso mesmo, Um Golpe do Destino. Muito obrigada, Renata. É esse filme. Então, a gente trabalha mais como técnica pontualmente, tá? Pelo menos nessa disciplina. E o blog, eu acho uma coisa interessante, mas eu nunca trabalhei com blog. Então, quem falou sobre o blog aí, Valéria, depois se quiser também fazer uma parceria e ensinar, eu aceito.
Porque agora eu estou aceitando, assim, sempre aceitei qualquer parceria que possa ajudar nesse sentido. Eu acho blog uma coisa muito bacana, mas eu não sei trabalhar com blog, não. Então, por isso que eu não trabalho. Ainda não comecei a estudar sobre isso, tá bom? Foi a Vanessa Aragão. Ah, Vanessa. Então, Vanessa, tá? Estou aí aberta. Bom, continuando na lista de perguntas, tem duas pessoas para fazer pergunta, a Silvia Helena e o Neville, ou a Neville, não sei, pode ser um ou outro. É a. Desculpa. Apareceu a fotinha. É que no meu aqui não apareceu, agora eu vi. Oi, Rosângela. E aí, Silvia, tá boa, querida? Silvia, tudo bom? Que saudade. Muito obrigada por uma fala tão habitada, tão implicada e que, na verdade, vai na direção, né, da formação em saúde, comprometida com a defesa do SUS, comprometida aí com a vida para todos e todas. Rosângela, como você também estamos aqui na Federal de São Paulo, impactados com a pandemia, né? Estamos com o nosso semestre suspenso. Então, eu queria te ouvir um pouco, como é que vocês têm discutido a avaliação na possibilidade do ensino remoto, né? Se vocês vierem a adotar, como me parece que você indica na sua fala. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ouvir a Eliana Amaral, pró-reitora da Unicamp, falar da opção da Unicamp no suficiente e não suficiente, né? Então, eles estão entendendo que melhor seria a questão de abrir mão das notas, né, desse momento. Então, queria um pouco te ouvir, isso tem me acompanhado para enfrentar o desafio que é pensar a avaliação formativa, que você tão bem nos expõe, em contextos do ensino remoto, né? E queria te ouvir um pouco também sobre como é que, na tua experiência, tem sido os feedbacks, né? Porque me parece essencial, tanto no mapa conceitual como no portfólio, esse retorno que a gente vai construindo a própria autoria do estudante sobre os seus processos. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Neville, porque tem um acento. Tem que ligar o microfone, Neville. Enquanto ela liga e não tem outras pessoas, eu vou fazer uma pergunta para você, Rosângela. Tá bom. Eu vi na sua apresentação que você faz o feedback para os portfólios que são coletivos, você faz o feedback coletivamente. Muita gente que usa portfólio, eu já usei na época da FAMEMA portfólio reflexivo, a gente que faz o portfólio individual, o professor gasta um tempo muito grande para construir um feedback individual para esses alunos e depois entregar esse feedback por escrito. Explica um pouquinho mais essa questão do feedback, se ele é só oral, se você também gasta bastante tempo analisando o portfólio e escrevendo coisas, porque isso seria talvez um fator de aumentar o uso entre os docentes. Teve uma pessoa do chat também que falou que teria dificuldade em fazer com várias disciplinas, porque ele é sozinho, até sugeri que ele juntasse as disciplinas, como a Ieda fez lá na Baiana, né? Junta as disciplinas afins e faz, mesmo no ensino tradicional, consegue fazer alguma coisa. Então, é isso, a Neville abaixou a mão. Ok. Então, Silvia. Bom, né, Silvia? Esse ano não vamos poder encontrar lá no nosso Congresso de Pesquisa Qualitativa, né? Pois é, né? Vai ser só online. Só online, Pena, né? Tá tudo bem com você, com o Nildo, com a filha, né? Graças a Deus, graças a Deus.
Então, aqui para nós, a nossa universidade, embora ela permita, para você ter, a gente tem um ensino tradicional, mas aqui na UFV, a universidade ela é muito aberta. Então, para você ter uma ideia, a gente é obrigada a ter aquele conteúdo programático que eu apresentei para vocês, que tem, isso tem no catálogo da UFV, tem no ambiente virtual, e a gente entrega para o aluno, que tem o nome da disciplina, o código, carga horária, a síntese, os conteúdos, depois tem os recursos que você vai utilizar, método, como é que você vai avaliar. Aí, na época que a gente tinha aqui um pró-reitor, que era o professor, o Paulo até conheceu muito ele, o professor Vicente, ele propôs que a gente tivesse 2 modelos para os professores se orientarem. Um que era tradicional, e aí ele fez o dele, que ele é professor de física, tá? Ele aposentou agora. E o outro ele pediu que eu fizesse. Então, a universidade, ela permite que a gente tenha essas iniciativas de avaliação. Na minha disciplina, 40% são 2 provas, cada uma vale 20. Uma no meio de semestre, outra no final. E 60% é métodos ativos, tá? Então, é uma universidade tradicional. Nós estamos aqui começando com webinars, capacitações, a gente tem um centro, o SEAD, de tecnologia muito avançado também, mas nós estamos começando a discutir como a gente vai fazer. Então, atualmente, o que a universidade fez? Ela promoveu disciplinas de outono, mas essas disciplinas de outono, elas que são para durar até julho, elas só são disciplinas optativas. Nesse momento, não deixou, a gente não pode fazer as disciplinas obrigatórias. Por quê? Porque não tem como obrigar, ela é voluntária para os professores e é voluntária para os alunos, porque não tem como obrigar nem professor e nem aluno, porque ambos precisam de capacitação, os alunos estão fora, a nossa cidade é uma cidade pequena, então a grande maioria do aluno está fora, muitos sem condições, muito unirroça, a gente tem um número muito grande de alunos em situação de vulnerabilidade aqui, muito grande, a nossa universidade, ela se orgulha por isso, tá? Alojamento nosso aqui é um número bem... E a gente precisa de dar subsídio para esses alunos, mesmo que a gente desse para eles chips, iPad, onde eles estão, é difícil de conexão. Então, nesse momento, nós estamos com essas disciplinas de outono e estamos agora começando a pensar. Os próprios professores, eu mesmo estou pensando em alternativas e vou propor, por exemplo, para a minha disciplina, para o meu departamento. Então, a gente ainda está pensando sobre essas questões, e eu acho que são questões super pertinentes. Também participei hoje, eu vi que o Paulo também estava lá, do webinar lá da Unicamp, que eles trouxeram questões também importantes, né? Acho que a gente vai ter até que aprender melhor fazer perguntas, porque conforme a pergunta que a gente faz, é muito mais difícil num tempo específico a gente ficar com esse medo do aluno colar também, tá? Então, em relação a essas questões, nós ainda temos muito que caminhar. O Paulo, quando ele fala do feedback, eu trabalho com portfólio coletivo eu que criei, porque foi meu TCC do curso de ativadores de processo de mudança em 2005, que eu falei, amei portfólio, comecei a trabalhar com portfólio lá, estudar portfólio lá, e aí eu falei, como é que eu vou criar trabalhar com portfólio com turmas numerosas? Aí eu criei o portfólio coletivo, e fui aprendendo a trabalhar com ele, trabalhei de várias formas, mas tem alguns anos que eu acho que, para mim, esse método que eu comecei a trabalhar, que eu criei, ele tem dado muito certo. Porque trazer portfólio, avaliar portfólio fora do horário é muito complicado também, porque a gente tem 1000 coisas para poder fazer. Então, o que eu faço, tá? A gente tem 4 momentos. Nesses momentos, a gente tem 3 grupos na sala de aula, nós temos 2 horas, tá? 3 grupos na sala de aula, enquanto eu estou avaliando um grupo, o outro grupo está lá trabalhando com outras questões deles, eles estão o tempo inteiro trabalhando, tá? E eu tenho pelo menos um aluno de pós-graduação me acompanhando. O que eu faço? Eu chego naquele grupo, primeiro grupo número 1, naquela equipe ali, eu falo com eles, me dá, vamos supor que eu estou na segunda avaliação, me dá aqui o instrumento de avaliação e autoavaliação. Nós pactuamos aqui, que vocês precisavam melhorar, precisavam investir, me dá aqui o instrumento que vocês preencheram, do que vocês iam fazer para melhorar
para ampliar, trabalhar melhor essas competências. Me dá aqui agora um instrumento, que tem um instrumento de trabalho em equipe, eles têm que fazer um relatório. E quando eu falo trabalho em equipe, encontro, pode ser encontro virtual, pode ser por WhatsApp, pode ser por grupo que eles criam no Facebook, no Yahoo, sei lá. Então, mas eles têm que ter reuniões periódicas e divisão de papéis nesse grupo aqui. Olha, eu falo, vocês precisam de reunir virtualmente, da forma que for, pelo menos uma vez por mês. A gente precisa ter 4 reuniões no mês, porque uma vez por semana, desculpa, porque vocês vão organizar o que nós vamos fazer nessa semana, encontra na outra semana, vê o que foi feito, o que nós vamos fazer nessa outra. Então, eu trabalho com eles uma certa rotina. E, paralelamente a isso, tudo que a gente vai discutindo, eu vou orientando, eles vão argumentando, eles também vão perguntando. O estagiário de ensino, me orientando que está do meu lado, ela vai anotando. Então, está lá, vale segunda avaliação do portfólio, data tal. E ela vai anotando. E eu peço para eles ir colocando como se fosse um xizinho, um Vzinho, naquilo que eles já fizeram. Então, pego tudo isso, leio e falo para eles. Agora, vocês vão me apresentar o portfólio de vocês. Aonde que está isso aqui que vocês tinham que ter trabalhado? Onde que está isso daqui? Como é que vocês trabalharam isso? E vou colocando. Por exemplo, eles colocam uma shard. Aí a shard lá, por exemplo, tem uma shard que é o Titanic. Aí o Titanic está afundando, eles jogam, para quem tem plano de saúde, eles jogam boia, e para quem tem SUS, eles jogam aquela coroa lá do morto, lá do cemitério, tá? Aí eles falam assim, plano de saúde tem mais recursos, SUS presta assistência ruim. Eu falei, mas isso daí é o que está óbvio nessa shard. Eu quero que vocês façam uma análise crítica disso daqui. Quem é a pessoa que fez essa chart? Ela tem vínculo com alguma, sei lá, empresa? O que os autores falam sobre isso? Será que o SUS é totalmente ruim assim? Será que o plano de saúde... Então, eles têm que trabalhar essas questões, tá? Estou dando um exemplo. E aí, acabei de orientar esse grupo. Vou para o outro grupo. Esse grupo vai preencher o instrumento de autoavaliação. No final dessas 2 horas, que eu orientei os 3 grupos, trabalhei, dei o feedback para os 3 grupos, eu pego o portfólio deles e pego o instrumento de avaliação e autoavaliação, sento com a minha companheira ali, estagiária de ensino, meu companheiro, e nós vamos dar a nossa avaliação, e a avaliação a gente preenche o instrumento detalhadamente, o que eles precisam de fazer, e eles vão embora, e a gente marca, quem que é o líder do grupo? Fulano. Vocês vão pegar com a gente amanhã, depois da manhã, porque vocês têm que trabalhar essa semana aí. Então, a gente já sai, a gente fica um pouquinho mais tempo depois para fazer essa avaliação, e a gente já sai, da sala de aula, e a gente vai ver como é que nós vamos fazer isso virtualmente, já com tudo isso fechado. E eles já sabendo como é que eles têm que caminhar. Fica mais leve do que você carregar, sair com o portfólio como se fosse corrente, arrastando para onde você vai, depois tem que ficar lendo. Não, o aluno é que tem que me contar, ele que fez o portfólio, por isso que o feedback tem que ser imediato, o feedback tem que ser em tempo oportuno, o feedback tem que ser face to face, entendeu? Então, é assim que eu trabalho. Respondi? Vamos lá, o chat estava movimentado. As pessoas estavam fazendo perguntas no chat, e eu, como o chat rola, e eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, nem sempre esse chat aqui eu consigo dar conta. Tem um professor Fernando que está fazendo várias perguntas, eu não consegui voltar às perguntas dele para poder fazê-las ainda, porque eu não consigo também copiar e colar do chat, aqui do Zoom. E a professora Fernanda Marcondes fez uma pergunta que ela usa vários instrumentos de avaliação no curso de fisiologia dela, inclusive dinâmicas, mas ela não consegue dar o feedback individualizado para os alunos, ela não consegue ainda fazer autoavaliação e nem avaliação do processo, pelo que eu entendi. Eu acabei de respondê-la, isso como uma avaliação formativa, porque a avaliação dela é dar o feedback para o aluno para ele corrigir a rota da aprendizagem, mas gostaria que você respondesse. E tem mais 2 pessoas que levantaram a mão, eu também vou abrir o microfone para eles. Tá. E vou tentar achar as perguntas do Fernando.
Tá, enquanto isso, eu vou falar aqui da Fernanda Marcondes, que você colocou. A avaliação formativa, ela tem aquelas características, ela tem que ser em tempo oportuno, ela tem que acontecer no processo, na trajetória, enquanto o processo de ensino e aprendizagem está acontecendo, você tem que dar o feedback, porque depois, por exemplo, você pode dar feedback por uma prova também, mas não é feedback de uma avaliação formativa, já passou, né? Já passou, vai falar assim, mas pode servir, claro que pode servir, tá? Mas o feedback da avaliação formativa, ele precisa ser um feedback no tempo oportuno. Então, a minha sugestão, Fernanda, é que talvez você possa diminuir um pouco as atividades, pensar em técnicas, métodos, menos técnica, menos método, mais tempo, porque você possa ter tempo de dar esse feedback. Em turmas numerosas, a gente precisa de aprender a trabalhar em grupo, em pequenos grupos, porque senão a gente não consegue dar o feedback. Eu não consigo dar feedback para 60 pessoas, mas eu consigo dar feedback para 9 grupos. Eu transformei esses 60 em 9 grupos. Então, assim, a gente tem que pensar, como diz o Bourdieu, né? Francês aí, o espaço dos possíveis. O que é possível eu fazer e que realmente vai ter resultado positivo em relação ao que eu tenho aqui, tá? Então, a minha sugestão é essa. Eu já consegui achar 2 perguntas do Fernando, ele escreveu várias vezes. A primeira pergunta é se um aluno que foi bem avaliado nesse feedback formativo do portfólio, você dispensa da prova teórica final ou da avaliação final. E a segunda questão é se que ele tem muitas dúvidas, e para avaliar pontuar o portfólio individual, se realmente é mais fácil, porque ninguém se escora no outro. Eu lembro dele ter falado alguma coisa também de cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, né? E eu lembro que, inclusive, hoje, no evento de hoje, da Universidade do Minho, o professor falou muito claramente da questão ética, e eu, outro dia, no nosso seminário aqui, eu falei da questão da lei de plágio, né? A gente tem que trabalhar essa questão ética com os estudantes. Então, é isso. Tá. O Aguinaldo também levantou a mão e a Jandira tinha levantado a mão. Então, eu vou responder o Fernando aqui. Não dispenso, não, porque, assim, não tem prova final, não. Tem 2 provas. Meio de semestre, final do semestre. Mas essa não é final, não. Não dispenso, porque a prova faz parte, tá? Da minha avaliação, do meu processo. O portfólio é uma outra forma de ensino e aprendizagem de avaliação. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele vai fazer a prova é do conteúdo, tá? Então, não existe. Outra coisa que ele falou da cópia, por exemplo, uma conceitual, um trabalho cognitivo, conhecimento, eu tenho a aula invertida. O que é a aula invertida? O aluno ele tem que fazer a síntese do capítulo X. E aí, se o capítulo é muito grande, eu divido, tá? Ele faz uma síntese, nós criamos um termo de referência, o que é uma síntese, o que é um resumo, o que é uma resenha, está lá no ambiente virtual, a gente pede para eles lerem, estudarem, se tiver dúvida, tirar a dúvida com a gente. Depois nós fomos vendo que os alunos confundem muito o que é o conceito-chave. Também criamos um termo de referência ou para demonstrar o que é um conceito-chave. Está lá no ambiente virtual, a gente fala, leia isso, tá? O aluno ele tem que fazer essa síntese e elencar o conceito-chave. Isso é individual, porque como é cognitivo, quando ele vai para o mapa conceitual, que é coletivo, ele necessariamente tem que ter feito esse individual. Isso eu pactuo com ele. Se ele não fez o individual, ele vai estar... o mapa conceitual construído na sala de aula, ele vai estar na sala de aula, vai ganhar presença, mas vai ganhar 0 no mapa conceitual naquele momento. Por quê? Porque ele não deu isso para o grupo, que não é conhecido daquilo. Então, ele vai... E a gente pergunta, quando a gente vai fazer o contrato didático, a gente pergunta, vocês acham que isso é justo? Muita gente fala, é justo.
ninguém fala justo, tá? Então, vira e mexe, eu prego o contrato de convivência ou contrato didático, vira e mexe, eu volto no contrato didático, tá? Então, essa questão. E aí, quando eu leio, porque eu leio a síntese, nós lemos, eu e os meus orientandos, a gente lê a síntese. Tem síntese que é cópia. Poucas, mas tem. O que eu faço? Um aluno copiou do outro. Eu falo, Pedro e Maria, depois da aula, né? Me espera aí. E abro a síntese e falo, ó, cópia. Não, professor, não é cópia, não, mas o que é isso? Não é cópia. Isso está escrito aqui, isso está escrito aqui, isso aqui. Não quero saber quem copiou de ninguém. Quem copiou de ninguém, tá? Na verdade, a gente tem lá um capítulo lá sobre plágio. Inclusive, o aluno que tem plágio, ele sai com um conceito no histórico. Eu abro e falo, vocês conhecem isso daqui? Olha o risco disso daqui. E falo assim, como é a primeira vez, porque eu acho que eles estão em formação, né? Avaliação formativa, eu falo assim, eu até que gostei dessa síntese. Por exemplo, eu ia dar 9, mas como vocês fizeram conjuntamente, vou dar 4,5 para cada um. A próxima vez que copiar, é 0. E aí nós vamos ter que aplicar, inclusive, a lei. E olha, estou de olho em vocês. Vocês agora são alunos especiais para mim. Nunca mais, gente, eu tenho alunos que fez isso e viraram bolsistas meus. Então, isso também ajuda a formar o aluno, tá? É isso. Bom, para a gente ir encerrando, está aberta a palavra para o Aguinaldo e para a Vera Lúcia Carneiro, e depois vou passar para você encerrar, e eu quero que as pessoas também respondam a pesquisa de satisfação que a gente vai liberar. Aguinaldo? Boa noite, está me ouvindo? Sim, Aguinaldo. Professora Rosângela, meus parabéns pela brilhante explanação. Eu sou de Marília, da Faculdade de Medicina de Marília. Eu não tenho muita experiência com portfólio, porque eu trabalho na unidade estruturada. Mas a gente trabalha com esses estudantes e uma crítica que eles sempre fazem é a questão, de fato, do tempo. Então, e pelo contato com os professores, imagino que tem um problema do tempo de correr, de ver esses portfólios, de ler esses portfólios, e também o tempo do estudante preparar os portfólios, né? Então, olhando pelo lado do estudante, depois eu fiquei muito interessado nessa estratégia que a senhora trabalha com portfólio coletivo. A questão do tempo para os estudantes aí é maior ou menor do que o portfólio individual? Essa é uma primeira, não sei se ficou claro, assim, eles vão gastar mais tempo ou menos tempo nesse processo, no processo de construção do portfólio. E uma outra questão é, além dessa questão do tempo, quais as vantagens e as desvantagens que, na sua opinião, tem do portfólio coletivo em relação a esse que é individual, que para mim é um pouquinho mais familiar do que essa estratégia que a senhora usa. Muito obrigado. Boa noite, professora Rosângela, parabéns, muito grande pela sua apresentação, agradecer a sua colaboração, a contribuição importantíssima que nós recebemos essa noite na sua fala, me senti muito contemplada. E eu sou Vera Lúcia, sou pedagoga aqui no campus de Lagarto, e eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre a questão da nota, do valor da nota que se atribui na avaliação formativa. Aqui em Lagarto, a gente vive muito essa realidade, né, da avaliação formativa, e eu volto àquele seu ponto inicial, do objetivo da avaliação, da diferença da avaliação, enquanto processo e enquanto produto. Como se na nota da avaliação formativa, qual o sentido? Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Eu não vou estender na minha fala para lhe ouvir, porque nós já estamos no finalzinho, mas eu queria lhe ouvir sobre isso. Obrigada, boa noite. Obrigada. Eu já tinha fechado o microfone, mas o Otacílio levantou a mão, e como eu conheço ele, fala, Otacílio. O Otacílio a gente não pode deixar ele não falar. Paulo, grato. Rosângela, quero agradecer a empresa do Paulo, só para dizer assim, do prazer que é vê-la e ver um professor no exercício da arte fina, do borogodó de ser professor, de dialogar com o aluno, mesmo à distância, por essa tela, como é prazeroso. Eu quero dizer do meu prazer de lhe assistir, tá bom? Muito obrigado por essa masterclass que você nos deu hoje à noite. É isso, um beijo.
Ai, ô Tacílio, que bom, nosso poeta, né? Junto com o Sérgio lá, ouvir você falar isso é um alento, tá? Isso é uma gracinha. Fofo. Fofo, obrigado, viu? Sempre querido. Então, vou responder aqui ao Guinaldo. Guinaldo, mais ou menos tempo. Eu acho que é igual. Talvez seja até mais, porque quando você está sozinho, você faz o portfólio individual, você gestiona seu tempo, né? Aqui você precisa de pactuar com outros grupos, mais 5 ou 6 pessoas, então, eu não sei, essa questão do tempo é um problema mesmo. Os alunos todos reclamam do tempo, o tempo inteiro eles reclamam do tempo. Então, uma aprenda nas disciplinas que eu dou é gerenciar tempo. Isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa... Se eu estou levando alguma coisa boa para os meus alunos, eles aprendem a gerenciar tempo. Porque nós temos todo o tempo, nós trabalhamos com... A maioria dos nossos quadros é com giz mesmo. A gente coloca atividade de hoje. E a gente coloca lá na comanda, nós vamos fazer isso, de tanto a tanta hora é isso, de tanta a tanta hora é isso, e nós colocamos a atividade cabendo dentro do tempo deles. E aí a gente coloca comanda para a próxima aula. Isso. Eles vão lá, fotografam. Então, assim, a gente trabalha muito com isso. Uma coisa que é importante também que nós fazemos é que no meio do semestre, aquela planilha que eu mostrei para vocês lá, aquela matriz de avaliação, no meio do semestre, aí a gente pega individualmente cada aluno e nós mostramos para eles. Olha, a planilha de avaliação. Se hoje fosse o final do semestre, olha como é que você estaria. Olha as suas faltas. Olha aqui, você não fez tanta síntese, aí o mapa conceitual vale 20 pontos. Se fosse hoje, quanto que você teria? Então, a gente mostra... E eles, às vezes... Eu sei que eles tinham que cuidar da agenda dele, mas eles levam um susto assim, tá? Quem tem filho sabe que, às vezes, a gente tem que chamar também para outra coisa. Vantagens e desvantagens do portfólio coletivo e portfólio individual. São duas coisas diferentes, tá? Eu acho que o portfólio individual, você vai poder ver o percurso de cada um. O portfólio coletivo, a gente tem um objetivo que é a aprendizagem colaborativa. A gente tem um objetivo de que é aprender a construir com o outro, de aprender a conviver com o outro. Então, aprender a ser, a conviver, a trabalhar junto, aprender, a reaprender. Então, assim, são outros objetivos dentro daquele contexto. E você falou comigo, você faria, se você tivesse poucos alunos, você faria o portfólio individual? Não sei, na pós-graduação eu faço individual, porque eu tenho no máximo 10 alunos. Aí você trabalhar e dar um feedback individual para cada aluno é uma outra coisa, tá? Então, eu acho que eles têm objetivos diferentes, o portfólio, tá? A Vera Lúcia de Lagarto, né? Tá aí, colega aí do Guilherme, da Marina, que era daí, nossos colegas daí também. Então, anota, tá? Como é que eu faço para trabalhar com avaliação formativa? O portfólio, por exemplo, eu trabalho com conceitos. Mas os conceitos, eles significam notas. Então, tem lá, necessita melhorar, aprende adequadamente, aprende notavelmente e destaca. São esses conceitos. Necessita melhorar, aqui na UFV, para passar, você tem que ter 60. É menos que 60. O aprende adequadamente, e os alunos mesmo, eles se colocam dentro desse contexto. Só que, se eu coloquei na primeira avaliação, na competência de comunicação escrita, o grupo necessita melhorar, tá? Essa primeira avaliação, ela é orientativa. Ele pode ser que chegue no final, ele ganhe... Onde eu preciso me sentir... A qualidade funciona com nota, de 0 a 10. E para passar tem que ser 60. Mas o que importa para mim é o meu caminho. Inclusive, como que o aluno entrou. O aluno pode ter chegado lá no início, por exemplo, vamos pensar aqui concretamente. O aluno chegou no início, ele era 8. E ele saiu 8,2. O outro era 5 e saiu 7,9. Quem que progrediu mais? Quem aprende mais? A gente também tem que aprender a trabalhar, a transformar a nota a nosso favor. Mas o objetivo central não é a nota.
O objetivo central é a trajetória dele, tá? Por isso que eu acho que é interessante, no meio de semestre, a gente dar um break e mostrar para os alunos, espera aí, olha onde você está, como é que você está, tá? Nesse sentido. Acho que eu respondi, né? Porque eu dei conta. Muito obrigada. Rosângela. Eu vou, enquanto a gente vai se despedindo, eu vou lançar uma avaliação, aproveitar que ainda temos 529 pessoas na sala aqui, e lancei a avaliação, gostaria que as pessoas pudessem responder, e a pessoa, obviamente, o pessoal da sala do YouTube não consegue. E tem pessoas que levantaram a mão, mas infelizmente a gente tem que terminar. Vocês podem mandar a pergunta para o meu e-mail que vocês têm, que eu envio para a professora Rosângela, ela devolve respondido. Então, foi um prazer tê-los aqui. Eu queria que a professora Rosângela terminasse, se despedisse, né? Um tempinho para ela se despedir, e a gente vai terminando a noite de hoje, que foi excelente, Rosângela. Muito obrigado. Então, primeiro eu queria agradecer a todos de estarem aqui, 529 pessoas, né? Nós já estamos aqui quase 9 horas da noite. Queria agradecer vocês, e é sempre um prazer contar um pouco da minha experiência, e a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai conversando, né? O feedback dos meus alunos da pós-graduação também é muito importante, tá? E queria agradecer muito a todo mundo que está aqui, aos meus colegas do FAIMER, que eu estou vendo aqui o nominhos, porque a gente vê assim, os colegas, amigos do FAIMER, a gente vê o nome aqui, vai dando uma coisa boa, que a gente não está sozinha. E queria agradecer demais ao Paulo e à Valéria, e eu, assim, o Paulo sabe que, né, eu gosto, tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele é uma pessoa que agrega, e isso que ele está fazendo com esses webinários aí, eu acho que isso, eu não perdi um, não vou perder nenhum, se Deus quiser. Eu acho que eles são um alento, tá? Um alento muito grande para a gente, porque a gente vê que a gente não está sozinha. E nós estamos todo mundo de privada, de particular, de federal, de estadual, todo mundo no mesmo barco, e a gente pode se ajudar. Eu acho que a gente está em casa, a gente está isolado, mas a gente precisa de dar esse abraço fraterno e se ajudar. Então, Paulo, isso é um mérito. Nossa Senhora, você é uma pessoa muito, muito generosa nesse sentido, tá? Só que tenho a agradecer. Para mim foi muito, muito, muito engrandecedor preparar e estar aqui com vocês. Muito obrigada, estou às ordens, vou passar a apresentação para o Paulo, tem meu e-mail, e a gente pode ir conversando, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, generosos são todos, né? Você que gentilmente está cedendo o seu tempo, preparou essa apresentação, as pessoas que estão vindo assistir, que estão assistindo depois, que se preocupam com a presença, manda e-mail, manda sugestão, nós estamos tentando melhorar e realmente fazer um ponto de encontro dos docentes, tentar construir pontes. Nós temos, como Grupo AFIA, trabalhado nessa construção de pontes, temos trabalhado junto com a ANUP, a Associação Nacional das Universidades Privadas, chamando, inclusive, universidades que não são privadas para conversar, para tentar dialogar com o poder estabelecido, com o Ministério da Educação, para tentar melhorar esse momento que a gente vive, que gera tantas questões sem resposta, né, de um momento de insegurança. Então, aqui a gente está simplesmente tentando fazer um ponto de encontro 2 vezes por semana para a gente poder discutir, para a gente poder esclarecer, poder usar esse momento de isolamento para crescer profissionalmente, né? Eu sempre digo que o professor é uma das principais profissões que existem no mundo, mas é uma profissão que, para mim, ela sempre me parece muito pouco técnica, porque a gente vira professor, principalmente no ensino superior, e acaba não tendo uma formação pedagógica, uma formação que eu acho que precisa melhorar. Então, a questão do profissionalismo, do ser docente, é um pouco o que a gente está tentando trabalhar aqui nesse conjunto de seminários. Eu agradeço, então, às pessoas que responderam o questionário e estamos terminando a noite com mais uma brilhante apresentação e esperamos vocês na próxima terça-feira com
com a professora Rosana Alves falando sobre a avaliação, né, nesse momento que a gente vive, mediada por tecnologia. Então, muito obrigada para as 387 pessoas que responderam o questionário até agora e para todo mundo que ficou. É um prazer muito grande ver que tivemos, no momento que eu olhei, nós tínhamos 778 pessoas na sala, tivemos mais 75 pessoas no YouTube, e as apresentações elas estão sendo vistas por muita gente. Então, no canal da AFIA, no YouTube, fica lá gravado, e a primeira apresentação da professora Eliana Amaral teve 2.400 visualizações até ontem. Então, é muito satisfatório ver que a gente está conseguindo atingir um público muito bom e que está movimentando, né? Eu tenho recebido muita informação das pessoas que estão se movimentando e que estão crescendo profissionalmente, estão fazendo coisas novas, né? Então, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.